A Fátima me chamou bastante atenção a pergunta dela. Ela me trouxe assim, ó. Fiz um empréstimo no Recarga Pay e os juros estão abusivos. Não consigo negociar e nem sei onde falar. O que devo fazer, né? Então, a Fátima, ela traz pra gente a visão de que ela fez um empréstimo e ela, agora que ela viu que o juro tá alto. Então, a primeira coisa, Fátima, é dizer que, cara, eu entendo pra caramba que você, na hora do desespero, foi ali naqueles empréstimos tentadores que tem, tanto no Recarga Pay, quanto no PicPay, quanto qualquer empresa, no Nubank, tem aqueles empréstimos fáceis, né, que você consegue pegar ali na ponta do dedo. E a primeira coisa que você vai ter que entender é que juro abusivo não existe, né? Isso é um termo tipo relacionamento tóxico. Cara, essas palavrinhas têm que ser muito cuidado. Quando a gente fala de contrato, você assinou aquele contrato. Então, não houve nenhum abuso, né? O contrato foi assinado com a sua anuência. E se você começar a negociação, Riqueza, querendo alegar uma injustiça, querendo alegar um abuso, você já entra na negociação perdida. Você já entra perdendo, por quê? Você não tem conhecimento, você está falando o que os papagaios estão papagaiando, né? O juro é abusivo. Agora, se você com clareza identificar que esse juro é muito acima da taxa média praticada pelo Banco Central no ato da contratação, olha a diferença. Mas olha a diferença de uma pessoa falando assim, esse juro tá abusivo! E a outra falando assim, olá, meu nome é fulana e eu notei que o meu contrato tem a taxa muito acima da taxa média praticada pelo Banco Central no ato da contratação. E eu gostaria de propor uma renegociação. Essa é a diferença de alguém que faz sem método e alguém que faz com método. Nenhum aluno do meu método Mais Dinheiro Zero Dívida usa esse termo, juro abusivo. Nós, sabendo, né, da preparação, segundo pilar do meu método, usamos taxa muito acima da taxa média praticada naquele dia, né, naquele contrato. E isso é clareza. Clareza mais preparação. Então, com certeza o seu contrato está com a taxa acima da taxa média, mas não dá para olhar para esse contrato e ficar, taxa abusiva, taxa abusiva. Isso não vai te levar a nada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar identificando qual é a taxa de juro e qual era a taxa média praticada, né, pelo Banco Central. Você encontra isso lá no site do Banco Central, nas séries temporais. Qual era a taxa média praticada pelo Banco Central, a média ali praticada no ato da contratação? E aí, com o contrato e a DED em mãos, você pode começar uma negociação. Você começa uma negociação sempre passando pelas hierarquias. Primeiro com o próprio fornecedor do crédito, depois você pode subir isso para os outros níveis, que é o Bacen e o Procon. Mas nem o Bacen nem o Procon têm a obrigação de forçar o credor a abaixar o juro. Então, tudo isso vai depender do total do seu endividamento, de como você está organizando o seu mês. Então, existe um método para isso e seria impossível eu responder aqui em 10 minutos tudo que você precisa fazer. De forma prática, se você estivesse aqui num atendimento particular comigo, a primeira coisa que eu iria te falar é: vamos jogar fora esse jeito errado que não funciona? Ficar alegando que o juro é abusivo, por mais que ele seja alto, coloca você na vala comum de todo mundo que fica berrando, berrando, berrando e nunca é escutado. Por quê? Não fala com base em argumentos, fala com base em achismo. Aí se abandona o jeito errado e começa a entender o jeito certo. Qual é a data da contratação do meu empréstimo? Qual é a taxa de juros que está aqui no meu contrato agora? E, entendendo isso, eu vou começar negociando com o próprio banco, usando, por exemplo, uma técnica que eu ensino, que é a renegociação amigável. Aqui no meu método, a gente tem um texto específico, onde a pessoa coloca todo o caso dela, e aí manda para o banco uma solicitação de readequação de juro, tá bom? É por aí.